Eu quero que você abra comigo no Salmo 32, se você puder ficar de pé, se não puder também, não tem problema. Mas eu quero ler com vocês, do versículo 1 ao versículo 5. O tema desse sermão, na série que nós estamos aí ministrando, já falamos que Deus pode desembaraçar os nossos caminhos, que Deus pode nos curar, e outros mais que agora eu estou esquecendo. E essa noite nós vamos falar que Deus pode nos perdoar por completo. Deus é aquele que é capaz disso. Eu quero usar a história desse homem, para que você entenda aquilo que Deus quer falar, esse homem segundo o coração de Deus. E diz assim: bem-aventurado quer dizer feliz, muito feliz, bem-sucedido, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Vamos lá, Marcos. Isso. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade que temos de poder estar na tua presença e na tua casa. Que bom estar neste lugar, que bom poder prestar um culto a ti e reconhecer que tu és o único que merece toda adoração, toda reverência, todo o reconhecimento. Não há Deus como tu. Tu és o único, Senhor, que teve o poder e a capacidade de fazer todas as coisas. O Senhor fez todas as coisas. O poder pertence a ti. Tu és o único Criador de todas as coisas. E nós nos sujeitamos à tua grandeza e o teu poder. E essa noite, Senhor, tu que tens a capacidade de sondar os nossos corações, de conhecer o nosso interior, de conhecer o mais profundo da nossa alma. Senhor, tu que tens a capacidade de conhecer as nossas intenções, as nossas motivações. Que o Senhor essa noite trabalhe através da tua palavra, porque a tua palavra tem o poder e a capacidade de mudar a nossa alma, de mudar o curso da nossa vida, de operar em nós o querer. E nós somos gratos a ti pelo poder da tua palavra. Nós acreditamos no poder da tua palavra, e é ela que será nesta noite ministrada, falada ao nosso coração. Eu somente sou um instrumento teu para falar aquilo que o Senhor quer falar, e que o Senhor me use essa noite para falar aquilo que o Senhor quer falar essa noite, e que todos recebam a tua palavra, e não só recebam, mas entendam, e não só entendam, coloquem em prática aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração essa noite, em nome de Jesus, amém. Se assente, meus queridos. Esse salmo conta a história de um homem que se recusou a confessar o seu pecado. Um homem que durante um tempo foi torturado pela culpa. A culpa corroía sua alma. Ele carregou isso sobre a sua vida. Havia falhado, havia pecado, havia errado. E não houve dele um reconhecimento do seu erro. E ele foi torturado pela culpa. Ele foi moído pela culpa. E ele diz aqui no Salmo que até os seus ossos envelheceram.
tamanha culpa, tamanho remorso. E quando ele reconhece o caminho do perdão, vem um alívio para a sua alma. Ele adquire o perdão de Deus. E aquilo traz alívio. Sai o peso da culpa, do remorso. E aquele homem está aliviado. E esse homem se chama Davi. O homem segundo o coração de Deus. Um homem que na sua trajetória teve um momento, como ser humano, que caiu pela ociosidade de desejar uma mulher que não era sua. E isso levou ao adultério. E isso levou ao assassinato, de matar o esposo daquela mulher. E depois de Davi fazer tudo isso, ele carregou essa culpa. Ele não procurou o perdão de Deus. E ele foi carregando isso na sua vida. E aqui ele escancara a sua alma e mostra quais as consequências de alguém que não confessa o seu pecado, que não confessa o seu erro. E olhando para nós, quem já não se sentiu culpado na vida? Quem já não se sentiu desesperado, pesado, por alguma coisa que fez de errado? Ou se alguém hoje está aqui nessa igreja, ou assistindo e carrega sobre si um sentimento de culpa, de algo que fez, e não houve confissão, e ele carrega esse sentimento de culpa, de peso, e muitos às vezes se sente alguém que não merece perdão. Não merece perdão das pessoas e não merece perdão de Deus. Quantos carregam remorsos, culpas, com um sentimento de impotência, desespero, vergonha, culpa, porque o pecado faz isso. E às vezes há um sentimento que nem Deus tem poder de perdoar a sua culpa. Que nem Deus tem a capacidade de perdoar o seu pecado. Mas é importante dizer na introdução dessa palavra uma verdade que talvez você saiba: que Deus é um Deus que pode perdoar. Deus é um Deus que perdoa qualquer tipo de pecado. É importante nós, na introdução dessa palavra, não importa dentro de uma concepção humana o tamanho do pecado, o tamanho do erro, as consequências que podem trazer a você. Você está diante de um Deus que pode perdoar por completo. Um Deus que perdoa qualquer tipo de pecado. Um Deus que é capaz de perdoar e esquecer qualquer tipo de erro que nós cometemos. Dentro de uma ótica da época, Davi cometeu algo que seria grave demais. Porque além de trair, de adulterar, ele pega e manda matar um homem que estava lutando por ele na guerra. Um homem que disse: não, eu não vou estar com a minha esposa, porque eu quero guerrear pelo meu país e pelo meu rei. E Davi tem a capacidade de criar uma emboscada para que aquele homem fosse morto. Mas quando Davi está nesse sentimento de culpa, porque imagine esse homem segundo o coração de Deus, conhecendo Deus, sabendo quem é Deus, tendo várias histórias com Deus, de livramentos, de cuidado, como Deus foi maravilhoso com Davi. E agora Davi está carregando um fardo de culpa, porque não só se traiu a si mesmo, não só traiu o seu companheiro, o seu amigo, mas traiu o próprio Deus, porque era o homem segundo o coração de Deus.
Mas quando ele reconhece, quando ele tem a capacidade de falar com Deus, de escancarar a sua alma para Deus, ele recebe o perdão de Deus. Diga glória a Deus. Ele recebe o perdão de Deus. Aquilo traz um alívio para a sua alma. Porque nesse salmo mesmo, depois que ele confessa, ele diz: o Senhor me cerca de alegre cantos de livramento. Eu me alegro no Senhor e me regozijo, porque ele entende, Deus é um Deus capaz de perdoar os nossos pecados por completo, não deixar nenhuma mancha. Deus é aquele que perdoa por completo a nossa vida. Agora, olhando para nós, é bom dizer que Davi é um testemunho vivo do perdão de Deus. Será que o pecado o não fez ser o rei, o homem segundo o coração dele? Não, ele confessou. E todas as promessas que Deus tinha para ele ficaram de pé. A Bíblia diz que Davi, quando se foi, morreu numa ditosa velhice, rico, abençoado. E foi um homem que marcou toda a história de Israel. Apesar de ter havido na sua caminhada essa mancha, esse pecado, ele confessa a Deus, e Deus o perdoa. E tudo aquilo que Deus tinha de promessa para ele, aconteceu. Que chega um ponto que quando Salomão está errando com Deus, Deus chega e fala para Salomão: Salomão, eu não vou mexer na tua ferida e te tratar como você deve ser tratado, porque eu tenho uma aliança com teu pai. Por causa da aliança com teu pai, eu não vou te fulminar, eu não vou acabar com você. Deus levou a sério até o final, até depois da sua morte, a morte de Davi. Deus levou a sério a aliança que tinha com Davi. Deus é aquele que é capaz de passar uma borracha e apagar. O que eu quero dizer essa noite, nessa palavra, que Deus pode perdoar por completo. Não importa o tamanho do pecado. Não existe para Deus pecadinho ou pecadão. Mas existe consequências, né? Cada pecado tem um tipo de consequência. Existem pecados que a consequência não é tão grande. Existem alguns que a consequência é grande. Se você roubar e matar alguém, você pode ser preso e ficar 20 anos na cadeia. Está perdoado por Deus, mas a consequência está ali. Mas o que eu quero dizer, não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho da culpa. Será que um estuprador, eu sei que é difícil, não tem perdão de Deus? Será que um pedófilo não tem um perdão de Deus? Quando há o reconhecimento, quando há confissão? Não importa se é estupro, se é adultério, se é roubo, se é mentira, se é traição. Eu não estou aqui defendendo o pecado. Eu estou defendendo aqui o perdão de Deus. Eu estou dizendo que nós estamos diante de um Deus que nos perdoa por completo, que tem o poder de nos perdoar por completo. Não importa se é adultério, se é roubo, se é traição, se é mentira, o perdão de Deus é maior do que qualquer coisa. O perdão de Deus é maior do que o adultério, do que a mentira, do que a traição, do que o assassinato. O perdão de Deus é maior do que tudo isso. E nós estamos diante desse Deus que é capaz de nos perdoar. Que é capaz de perdoar. Nós vivemos hoje num meio cristão que muita gente procura a prosperidade, procura a cura, procura a realização da vida, e muitos se esquecem que tudo começa lá de dentro. O trabalhar de Deus dentro de nós. Eu estava preparando esse sermão e eu vi a história que todos vocês conhecem, dos 4 amigos que estavam com um paralítico, e a multidão estava rodeando Jesus, e não tinha como entrar naquela casa,
E aqueles amigos vão para cima do telhado e descem aquele paralítico diante de Jesus. Todo mundo conhece essa história, não conhece? Foi algo extraordinário, não foi? Foi algo maravilhoso. Só que quando Jesus vê esse homem, a primeira palavra que ele diz não é: homem, você está curado, você vai andar. A primeira palavra que Jesus diz para aquele homem: filho, os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus via que a necessidade maior daquele homem não era a cura física, não era voltar a andar. A maior necessidade que aquele homem tinha era a cura da culpa, era tirar o peso do remorso que havia dentro daquele homem. E aqui Jesus vai e diz: olha, a primeira coisa que eu quero fazer é curar a tua alma, é perdoar os teus pecados. Tem muita gente que quer andar, tem muita gente que está bem vestido, tem muita gente que tem um bom carro, tem muita gente que tem um bom dinheiro, mas carrega culpas, carrega remorsos, há peso na sua vida. A obra de Jesus, ela é completa. Ele começa a curar a alma, ele começa a aliviar a pessoa da culpa, e esse milagre começa dentro de nós e começa a se expressar por fora da nossa vida. E é isso que Jesus viu, que a necessidade maior daquele homem era tirar aquele sentimento de culpa. Filho, ele não chama de homem, ele chama filho, os teus pecados estão perdoados. Tem uma história de um casal que estava casado há 1 ano e pouco, e diz que eles não estavam bem, o casamento não estava bem. E um dia atrasou o ciclo daquela mulher, e ela foi fazer alguns exames, e ela descobriu que estava grávida. O casamento não estava bom, e ela descobriu que estava grávida. E ela tinha uma carreira promissora, ela estava crescendo profissionalmente. E ela não queria interromper essa carreira dela. Ela entendia que a gravidez poderia interromper essa carreira promissora. E essa ideia de maternidade, de ser mãe, ela não digeriu bem isso. E diz a história que ela abortou secretamente, sem que o marido soubesse. Ela abortou secretamente. Depois de 1 ano, diz a história que esse marido descobriu o que ela fez. E esse marido não a perdoou. Ele pediu o divórcio e separou daquela mulher. E aquela mulher foi carregando esse sentimento de culpa dentro de si. E depois de alguns anos ela conhece Jesus. Ela entrega a sua vida para Jesus. E ela começa a ir na igreja, começa a servir a Deus. Mas um dia ela ouve uma palavra sobre perdão de Deus. E ela procura o pastor da igreja e diz: pastor, eu sei que Deus pode me perdoar, e que Deus me perdoou, mas eu não me perdoo. Há em mim um sentimento de culpa, de não poder gerar uma vida, de não trazer alegria para o meu ex-marido. E isso eu tenho carregado, e eu entendo, já ouvi palavras, sermões, que Deus é um Deus que perdoa, mas eu não consigo me perdoar. E eu coloco isso para nós essa noite. Quantos estão assim na igreja? Quantos estão carregando culpas dentro de si? Quantos carregam remorsos, culpas, estão servindo a Deus, e sabe o que fazem? Muitos escondem esse peso no trabalho, no ativismo na igreja. Ele tenta preencher essa lacuna, tenta esquecer essa culpa, se apegando em algo, para tentar encobrir esse sentimento que há nele. Mas nós temos alguém que é acusador, alguém que aponta o dedo, alguém que mexe na ferida, e esse alguém é o diabo. O diabo vai acusando, o diabo vai colocando, isso vai te esmagando, vai acabando com a tua alma.
vai acabando com você. E tem muitos cristãos que carregam esse sentimento hoje, que estão na igreja, mas que há algo na sua vida que está encoberto, que ele não teve a coragem de confessar. Aquela mulher, o que faltava a ela era essa coragem de entender que não dependia só de Deus, mas que dependia dela, para que houvesse a cura da alma, houvesse o perdão dos pecados. E é isso que eu quero agora compartilhar com vocês. Qual que é o caminho para Deus nos perdoar por completo? Nós já entendemos que Deus pode perdoar, amém? Todos nós entendemos que Deus não tem aquela coisa, não, eu vou te perdoar, só esse pedacinho, mas tem algo que não consigo. Não, Deus, eu quero que você entenda, você que está aqui, você que está na sua casa, Deus é capaz de perdoar por completo. Deus é capaz de apagar e esquecer, e não levar em conta nenhum tipo de pecado que nós cometemos. Deus é assim. Mas existe um posicionamento nosso, para que haja essa cura, para que haja esse perdão. A primeira coisa que nós temos que fazer, primeiro é o arrependimento. Não há perdão de pecado sem arrependimento. O que é arrependimento, pastor? Arrependimento é conversão, é mudança de direção, é mudança de mente, é mudar a direção, é mudar o erro. Após cometermos pecados, erros, falhas, nós, quando nos arrependemos, nós estamos fazendo, eu estou mudando o meu comportamento, eu estou mudando a minha mentalidade, eu estou mudando a minha atitude. Eu quero que você entenda essa noite, não importa o que tenha acontecido, o arrependimento é algo disponível, está à disposição. Quanto mais cedo há arrependimento, mais cedo há perdão. Quando nós nos arrependemos, alcançamos mais rápido o perdão de Deus, o alívio de Deus, o remédio de Deus para a nossa alma. Então o perdão, o arrependimento está disponível. Se o fardo está pesado, se a culpa está te matando, hoje está disponível para nós o arrependimento. E quando há arrependimento, nós nos tornamos leves, nos tornamos melhores, nós recebemos as bênçãos de Deus e o perdão de Deus para a nossa vida. Não há perdão sem arrependimento. Aqui Davi está dizendo, confessei, e alguns dizem, arrependi do meu pecado. Primeiro passo, primeira atitude, arrependimento, reconhecimento. Eu tenho que sair do lugar onde eu estou errado, eu tenho que mudar o curso da minha vida. Enquanto eu continuar ali naquela caixinha da culpa, do remorso, as coisas não vão mudar na minha vida, e eu não vou alcançar o perdão de Deus para mim. Eu vou continuar com a minha vida travada. Sabe aquela pessoa que carrega sobre si culpas? Tem tanta gente que não se perdoa por coisas que cometeu, não é verdade? Tem gente que carrega tanto peso por coisas que cometeu e não consegue se perdoar, não consegue pedir perdão a Deus e não consegue se perdoar. O que Deus está dizendo através da sua palavra essa noite, se houver arrependimento, se houver reconhecimento, haverá mudança real na tua vida, haverá perdão de Deus na tua vida, o fardo vai ser tirado, o peso vai ser tirado, os céus vai se abrir e a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida. Se o diabo tem te acusado, você está diante de um lugar hoje,
chamado Hospital dos Céus. E se houver arrependimento, que é o remédio, haverá cura, haverá restauração. João Batista, quando você olha o Evangelho, lá em Mateus começa a dizer, e Ana está grávida, e Maria está grávida, e aquela coisa toda, e os magos, e tudo isso. Mas a primeira palavra que João Batista disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Primeira palavra que João Batista disse: arrependimento. Se não houver arrependimento, nós não veremos o Senhor, nós não alcançaremos o perdão de Deus. E uma outra atitude que nós temos que tomar para alcançar esse perdão de Deus: primeiro o arrependimento, e o segundo a confissão. As duas coisas caminham junto. Não adianta eu me arrepender e não confessar. A Bíblia diz que aquele que encobre, que aquele que não fala, não alcança o quê? Misericórdia. Mas aquele que confessa e deixa, o que ele alcança? Misericórdia de Deus. Arrependimento caminha junto com confissão, e confissão caminha junto com arrependimento. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Remédio, arrependimento. Remédio, confissão. Sabe o que eu entendo confissão? É uma chave que abre. Quando você confessa, você abre as comportas do céu. Você abre a bênção de Deus, e aquelas cadeias caem por terra. Aquele peso sai da tua vida, e isso traz cura para a tua alma, e alívio de todos os seus pecados. Aquele peso, aquela culpa, aquele remorso, aquela acusação do diabo, ela cai por terra, porque quando você confessa, você abre os céus para que Deus te perdoe e cure a tua alma e tire todo o peso de culpa, de pecado, de remorso, e você caminha entendendo: agora eu sou perdoado por Deus, agora Deus tem como realizar na minha vida as suas promessas, e eu vou caminhar entendendo que eu posso caminhar de cabeça erguida, porque Deus perdoou o meu pecado. Esse é o caminho. Deus pode perdoar? Claro que Deus pode perdoar. Mas Davi, dentro do texto que nós lemos, ele está dizendo aqui: enquanto eu me calei, enquanto não houve confissão, os meus pecados envelheceram os meus ossos, havia constante gemido sobre mim, a mão do Senhor pesava sobre mim, o meu vigor secou, não havia prazer, havia culpa, havia peso. Imagine os ossos envelhecer, meu irmão. Você sabe que muitas das enfermidades físicas são consequências de algo que está no nosso interior? De peso, de culpa, de erros. Você sabe que as maiores consequências do câncer começam aqui dentro de nós? Tem gente que fica brincando com isso. E hoje eu estou dizendo através da palavra de Deus que tem a chave, que abre os céus e que traz perdão à tua alma, alívio para a tua culpa. E você pode sair de cabeça erguida dizendo para o diabo: diabo, você não vai mais me acusar, porque eu alcancei o perdão de Deus para a minha vida. Eu alcancei o perdão do Senhor na minha vida. Confissão proporciona libertação, proporciona cura, te alivia da culpa. A confissão, acima de tudo,
te faz alcançar a coisa mais necessária, que é o perdão de Deus. Deus te perdoa. Deus te perdoa. E diz a Bíblia que quando Deus perdoa, põe aí para mim, Hugo Marcos, Isaías capítulo 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, as suas transgressões, por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro mais. Quando há confissão, Deus apaga, Deus esquece, Deus deleta, irmão. Deus nunca vai dizer: olha, você fez isso, estou lembrado. Quando você precisar, olha, eu sei daquela coisa que você fez. Não, Deus apaga. Para Deus está tudo normal. Foi isso que Deus fez com Davi. Davi, as minhas promessas continuam de pé. Davi, você continua sendo um homem segundo o meu coração. Davi, o meu Espírito está sobre a tua vida. Eu não retiro nada das minhas promessas sobre a tua vida. Quando há confissão, Deus apaga, Deus deleta. Quando há confissão, cadê o Isaías capítulo 44, versículo 22? Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu o remi. Toda a culpa, todo o peso, Deus desfaz da tua vida. Diga glória a Deus. Deus desfaz. Diz a texto que Deus desfaz. Ele desfaz do pecado, do peso do pecado, das consequências do pecado. João 1:29. O que a confissão te faz alcançar? No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele tira, ele vai na raiz, sabe? Ele vai na raiz e tira por completo. Não fica mais nada na tua vida. Quando há confissão, aquela raiz que está lá há anos, lá dentro da tua alma, a confissão te dá permissão para Deus chegar e tirar todo o mal. Porque eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Miqueias 7:18, cadê Hugo Marcos? Coloca aí para mim. Miqueias 7:18, isso. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão. Deus é aquele que esquece. Amém? De vez em quando tem uns deslizes no homem ou na mulher, né? De vez em quando o camarada joga na cara, ou a mulher joga na cara. Eu não esqueci não. Eu te perdoei, mas não esqueci. Você fez isso, olha, eu não esqueci não. Aquela pisada de bola há 35 anos atrás, eu não esqueci não. Eu quero dizer para você essa noite, que você está diante de um Deus que esquece, apaga. O bisturi do céu vai a fundo na tua alma, e a obra de Deus se torna completa na tua vida, e Deus perdoa por completo, e não há mais mancha, e não há mais pecado, e não há mais culpa, porque nós estamos diante daquele que pode nos perdoar por completo, e esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor sobre todas as coisas. E sabe qual que é o resultado do perdão? O resultado do perdão é a cura. Davi foi curado. Davi foi um homem antes de confessar o pecado. Quando confessa o pecado, a sua vida muda. Você quer sair daqui aliviado essa noite? Você está na sua casa, quer sair aliviado? Se você confessar, o resultado é cura para você. Cura por completo.
Uma outra coisa é a reconciliação com Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos distancia de Deus. Mas quando há confissão e alcançamos o perdão, nós temos a reconciliação com Deus. Uma outra coisa que o resultado da confissão lá no Salmo 51, versículo 12. Põe para mim aí, Hugo Marcos, por favor. Quando Davi, lá no Salmo 51, ele abre o coração para Deus. Você pode ler esse salmo. Ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Quando há confissão, a alegria de Deus é retornada para a tua vida. Aquele sentimento de culpa cai por terra. Aquele peso cai por terra. E a alegria na tua alma. A alegria no teu coração. E esse perdão, para fechar, ele gera prosperidade na tua vida. Deus começa a te abençoar. Quando não há confissão, você bloqueia o agir de Deus sobre a tua vida. Parece que a vida não deslancha. As coisas travam na tua vida. Mas quando há confissão, a prosperidade de Deus. Deus começa a abençoar. E quando eu falo prosperidade, eu não falo só da vida financeira. Essa prosperidade na tua vida familiar, no teu ministério, na tua alma, nas tuas amizades, no teu trabalho, começa a mudar a tua vida, porque a confissão e o perdão gera prosperidade de Deus. Eu quero fechar essa noite dizendo para você, quando não há confissão, esse pecado é um veneno na nossa alma. Sabe aquele veneno que te faz mal? O pecado é assim. É um veneno. É um atraso de vida. É um vírus que tira o sono, que tira a paz, que bloqueia a vida, que não te faz deslanchar, que seca os teus ossos, que rouba a tua alegria, que rouba a paz. Mas se essa noite houver arrependimento e houver confissão, você vai alcançar a paz de Deus, o perdão de Deus, a prosperidade de Deus, a cura de Deus, a alegria de Deus, a reconciliação com Deus. Porque o arrependimento e a confissão te faz alcançar o perdão de Deus por completo. Hoje você está diante daquele que está disposto a te perdoar, que está disposto a aliviar a tua alma. Se alguma coisa que você fez, que acusa a tua mente, que tira a tua paz, que faz o diabo mexer na tua ferida, Deus está dizendo hoje através da sua palavra: se houver arrependimento e se houver confissão, eu vou me esquecer, eu vou desfazer, eu vou apagar, e a partir desse momento é uma nova vida, um novo tempo, um novo momento, vivendo as maravilhas de Deus e as bênçãos de Deus. Receba essa noite o perdão de Deus, porque Deus pode te perdoar por completo. Receba em nome de Jesus.